Olá, pessoal. Eu sou a Sabrina Vier, professora do curso de Letras da Unicinos. Além disso, também sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação de uma escola privada em Novo Hamburgo. E é a partir destes dois lugares que eu quero conversar um pouco com vocês sobre planejamento no ensino médio. Bom, o que vem a ser, então, essa pedagogia de projetos? Aqui eu trago, a partir de um livro Leitura e Interdisciplinaridade, Tecendo Redes nos Projetos da Escola, considerações da Angela Kleiman e da Silvia Moraes sobre projetos de ensino. O que elas nos convidam a pensar, então, nesse livro? Quando eu trabalho numa perspectiva de projeto, a aula não se dá somente a partir do trabalho com conteúdos, né? Como professora do ensino médio, eu sei o quanto as 3 séries do ensino médio, os alunos estão preocupados com conteúdo, né? Quer seja para passar de ano, conteúdo para o vestibular, o conteúdo para o Enem. Então, como trabalhar com projetos, vocês podem me perguntar, se os alunos estão tão preocupados com o conteúdo? Pois bem, a partir dessa proposta das autoras, eu consigo criar uma rede, uma conexão entre as diferentes disciplinas a partir da ideia de projeto. E essa conexão, então, em que eu questione e promova o trabalho com conteúdo de forma que ele tenha, né, essa perspectiva do cognitivo, aquilo que eu preciso desenvolver e como vou desenvolver, ao mesmo tempo da questão social. Afinal, os nossos jovens no ensino médio, né, não estão na escola apenas para aprender conteúdo, mas para ser gente com outras gentes, para sonhar, para questionar, para se fazer existir, e dessa forma vem a expressão pessoal na construção dessas redes de conhecimento. Estou aluno, aluna no ensino médio, tenho as minhas questões, as minhas dúvidas e os meus sonhos, e de que forma os professores e professoras podem ser meus parceiros na promoção do conhecimento e no ato de instigar esses sonhos e esses desejos dos nossos jovens. Que essa perspectiva de projeto se organiza em torno da leitura. E aqui, nessa, a gente vai pensar o grande objetivo da prova do Enem, por exemplo, é a leitura. Mas não é a leitura como decifração de um sistema, não é a leitura, como alguns dizem, como decodificação de um código, mas a leitura no sentido de promover sentidos e promover relações, né? E a partir disso, dessa promoção dessa leitura como produção de sentido de relações, também eu pensar a escrita como um lugar potente para fazer essa leitura aparecer e para fazer essa conexão entre diferentes conteúdos, visando a uma prática social. Então, visando a uma prática que faça sentido e que os alunos acolham como significativa para a sua vivência, que impulsione a investigação, a aprendizagem e que permita conceber a educação como um projeto de vida. Daí vocês vão me questionar, mas Sabrina, como fazer isso num contexto, né, de isolamento social e de pandemia? Então, eu trago aqui para vocês 3 vivências, né, que trouxe, enfim, e que tenho vivido com os jovens, né. Quando em contexto de pandemia, então, acho que primeira, segunda semana, né, de vivência e ensino remoto daí, entrei em contato com a minha colega, professora de geografia, perguntando para ela, e aí, me conta, o que tu tá trabalhando com a gurizada, né? Qual é o teu tópico? E ela me conta, então, que em geografia está trabalhando com fontes de energia. E eu disse para ela, vamos fazer uma parceria, né? Quem sabe eu procuro um texto do eixo do argumentar, que é uma das práticas de linguagem, né, que tem a ver com o trabalho com língua portuguesa na escola onde eu estou. E eu perguntei para ela, quem sabe eu procuro um texto do eixo do argumentar, compartilho contigo, tu olhas se é relevante, né, o que as pessoas escrevem nesse texto, e a gente planeja juntas, né, atividades domiciliares, enfim, e videoaula que tenha como eixo essa temática com esse texto. Então, eu fui atrás,
né? E eu sempre brinco com os meus alunos de letras, a partir de uma provocação da professora Luciene Simões, que antes da gente encontrar um texto bom para trabalhar com os alunos, a gente descartou outros 14, 15 pelo menos. Então, aqui foi uma busca, enfim, que não foi fácil, né? Porque eu queria um texto, um bom texto do eixo do argumentar, e um texto que fosse atual e que fizesse sentido para os alunos e que dissesse desse Brasil que a gente vive. Então, eu consegui um editorial, né, sobre fontes de energia renováveis no Brasil. Mostrei, né, compartilhei com a minha colega, ela disse que ok, que era um bom texto e que ela conseguiria promover investigações, aprendizagens. Então, a gente pegou esse texto como o nosso tema na nossa rede e, a partir disso, nós buscamos e abrimos várias possibilidades de trabalho, né? Então, eu, em língua portuguesa, analisei a argumentação desse texto, né? A gente reconheceu o que é o gênero editorial, né? Em que medida ele traz argumentação, quem é que escreve esse texto, né? Se os jornais que eles conhecem, se eles sabem no jornal onde está o editorial, quando está no jornal editorial, que outros textos estão junto, né? Junto a esse texto editorial. Quando a gente procura na internet, que os jornais mostram, né, opinião como uma seção do jornal, além do editorial, que outros gêneros estão ali, né? Quantas pessoas escrevem um editorial? Então, a gente foi se questionar sobre isso, enfim. Lemos o texto, analisamos a argumentação, analisamos, né, a argumentação como uma busca de um raciocínio lógico, como é que os editores construíram esse texto, e a professora de geografia foi olhar qual era a crítica do editorial em relação às fontes de energia, e era em relação às fontes de energia renováveis. Com isso, ela conseguiu, então, né, trabalhar com essa temática, enfim, e a partir disso, então, nós buscamos fazer uma rede em que pelo menos 2 disciplinas estivessem dialogando e buscassem atividades, né? Nós promovemos, então, que os alunos pudessem escrever sobre a opinião deles, né, sobre esse texto, enfim, e que fizesse sentido para esses jovens. Uma outra vivência que eu tive, então, buscando essas redes, né, foi conversando com o professor de filosofia e sociologia, a partir de um tema bem atual, daí aqui foi escutando os alunos, né, entrando numa turma e outra, isso tem agora da questão remota, a gente escuta os jovens conversando e eles estavam falando sobre a cultura do cancelamento. Ao mesmo tempo, né, pelo menos na minha vivência, as turmas de terceiro ano do ensino médio têm questionado a questão do Enem, acompanharam toda a questão do Enem, né, tem se questionado também de que forma essa prova, em que os alunos terão condições justas para fazer essa prova, né? Enfim. Então, com a cultura do cancelamento, com a questão, né, das dúvidas quanto ao Enem, eu disse para eles, então, vamos olhar para essa redação do Enem, que texto é esse? E a partir disso, então, fizemos aqui uma parceria, filosofia, sociologia e redação, a partir da cultura do cancelamento e a partir deste texto, né, da redação do Enem. O professor de filosofia e sociologia estava trabalhando com Michel Foucault, a questão das relações de poder. Então, a partir daí, ele começou a tensionar esse saber, cruzando com a realidade da cultura do cancelamento, né? E eu, olhando essa redação do Enem, que gênero é esse, quem é o leitor, como é que se organiza, e a partir disso, então, nós criamos uma proposta de produção textual estilo Enem, em que os alunos, então, tivessem que escrever um texto, né? E, ao mesmo tempo, fazer uso desse saber que estão estudando a partir de Michel Foucault, e para a leitura desse texto, então, tanto o professor de filosofia e sociologia fará a leitura do texto, ajudando os alunos como fazer uso de um saber para construir argumentação, como eu, professora de redação, a partir das características do texto do Enem, farei a leitura desse texto, olhando de que forma, então, eles usaram Foucault e o que eles trouxeram de situações contemporâneas para poder embasar a argumentação construída. Além disso, uma outra vivência, então, em que estão vivendo nesse momento, é um diálogo entre literatura e redação. No caso aqui, eu sou a professora dessas 2 disciplinas, mas são 2 disciplinas separadas, né?
em que os alunos, em duplas ou trios, a partir de 3 livros, um do Oswald de Andrade, um do Mário de Andrade e um do Manuel Bandeira, escolheram um poema para ler e pensar sobre os sentidos, né? Pensar sobre o que essa poesia evoca. A gente vem há algum tempo trabalhando com texto poético, né? E agora era o momento da gurizada folhear esses livros, né? Em meio digital, escolher um poema, fizeram, então, um PowerPoint narrado em que eles declamam o poema, compartilham conosco a experiência da leitura do poema, chamando atenção para algumas marcas linguísticas, para o ritmo do poema, os sentimentos que ele evoca, e também buscaram, então, em outro objeto artístico contemporâneo, que pode ser uma canção, que pode ser um seriado, um filme, um outro texto literário, um outro objeto, então, que também evoque neles um sentimento ou uma emoção semelhante a esse texto poético. Além disso, na perspectiva de que a literatura diz de nós, humanos, eles buscaram, então, um fato do cotidiano que parece, né, que em algum momento o texto literário nos convida a pensar ou nos convida a questionar. Então, eles produziram um vídeo sobre isso, e esses vídeos, então, foram misturados, divididos entre os alunos das turmas, e neste momento, eles estão, então, assistindo a esses vídeos e vão escrever um comentário crítico, né? Aqui não mais relacionado a vestibular e Enem, mas um comentário crítico como um texto do mundo. Inclusive, eles vão fazer uma apresentação desse texto como se fosse num site, né, que a gente criou para compartilhar esses textos, e eles vão, então, assistir a 2 ou 3 vídeos e fazer um comentário crítico sobre essa poesia moderna, sobre a leitura dos colegas, sobre a atualidade dessas poesias e o quanto elas são ainda hoje modernas e contemporâneas. Então, a partir disso, eu trago, né, 3 possibilidades de fazer dialogar disciplinas a partir do matemática. Quem dera pudesse fazer isso com todos os professores ou mais professores, mas o contexto em que nós estamos, então, que é um contexto diferenciado, no momento não nos permite fazer isso, mas que a gente possa pensar nesses jovens, que a gente possa pensar nesses alunos e alunas, e possa pensar numa escola em conteúdos que façam sentido para eles, né? Na cultura do cancelamento, por exemplo, vieram muitas questões em relação ao isolamento social. Na leitura do poema, né, na arte, estão vindo muitos sentimentos, muitos medos, muito receio em relação ao isolamento social. Então, que a gente possa acolher esses sentimentos e, ao mesmo tempo, que possa instigar os sonhos dos nossos jovens, porque a vida continua, né? E em breve estaremos todos presentes na escola para continuar transformando esse mundo. Muito obrigada, um abraço para todos.